Oi, turminha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Matheus, professor de Geografia Humana do cursinho Helena Pignatari, lá da Unifesp Osasco. A aula de hoje, a gente vai terminar o nosso grande bloco, nossas 3 aulas sobre o estudo, da organização da economia nos estados. Então, hoje a nossa terceira aula vai ser sobre o setor terciário da economia e, basicamente, o setor terciário é o setor de serviços. E o que é o setor de serviços? É basicamente a parte final do processo. É onde vai acontecer, em grande parte, as vendas. Hoje em dia é também o setor que mais emprega as pessoas no Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, já que é um processo de continuação do que a gente conversou na aula passada, na aula sobre indústria. Mas como explicar o setor de serviços? O setor de serviços, eu acho, que é o que mais está presente na nossa vida no dia a dia, principalmente se você mora nas cidades. O setor de serviços, eu acho que a forma mais fácil de explicar o que é o setor de serviços e como isso é tão presente na nossa vida é dando exemplo do que são os setores de serviço. Por exemplo, a gente tem a questão dos serviços monetários, os serviços bancários, que são os próprios bancos, as imobiliárias, as corretoras. Então, tem esse tipo de serviço. Tem, por exemplo, o serviço de telefonia, ou de dados móveis. Então, a gente tem as agências de telefone, empresas que vendem pacotes de internet, a gente tem as várias redes de televisão para venda, tem o próprio setor que aí tem a ver com a concessão, que são as grandes emissoras de televisão. A gente tem, por exemplo, as agências, a parte de serviços de consultoria. Então você tem as questões administrativas, por exemplo, engenharia, arquitetura, as próprias assessorias. Eu que sou formado em relações internacionais, se fosse trabalhar no setor privado, seria numa área de setor de serviços, que é prestando consultoria na área de política internacional, na área de análise na análise de cenários internacionais para as empresas. Então também entra nessa parte do setor de serviços. E a gente tem também a questão dos serviços sociais, que é, por exemplo, educação, saúde. Então, por exemplo, você vai no o hospital privado está oferecendo um serviço, certo? Você vai para uma escola privada, matricula seu filho numa escola privada, é um serviço que eles estão vendendo. É claro que aí vai entrar uma discussão bastante importante, que eu acho que é a grande discussão da nossa aula, que é a questão da relação dos serviços, e dos direitos. Já que a gente estava falando um pouco, vai falar bastante sobre o neoliberalismo, é a ideia de que os direitos sociais, na verdade, eles são serviços, não são direitos gratuitos e dados pelo Estado. E muitas vezes é isso que acontece no caso brasileiro, por exemplo, onde a educação pública geralmente, em especial na base, na educação primária, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, a educação pública geralmente ela está muito aquém da educação privada. A educação privada tem mais aporte financeiro, você paga por isso, é claro, então acaba tendo o setor privado, que vai oferecer os serviços dentro desse setor terciário da economia, acaba se sobressaindo em relação à função do Estado, que é garantir esse direito à população. Além disso, a gente tem uma outra coisa que aconteceu no Brasil, e aí eu acho que essa aula ela é importante, porque ela pode parecer não só como uma questão falando sobre isso, mas uma própria reflexão em redações, ou então você pode encaixar essa questão do aumento do setor terciário e da questão dos serviços e dos direitos na seu próprio argumento de redação, dependendo de como for. Por exemplo, no ano passado, se não me engano, o ano retrasado, teve um ano aí, pouco tempo atrás, que o Enem falou sobre o acesso ao cinema. Então, o acesso ao cinema tem a ver com o setor de serviços, tem a ver com o setor terciário da economia. Então, isso tem correlação com a nossa aula de hoje. E aí a gente vai entrar numa questão que aconteceu em 2017, para a gente falar um pouco do processo, de por que tem aumentado tanto o setor de serviços no Brasil, o quão importante o setor de serviços é hoje,
E por que que isso é uma dinâmica muito diferente do que a gente tinha antes? E assim, isso tem o ápice, né? Isso já começa a acontecer, que é o que a gente chama de pejotização. O que é pejotização? Pejotização é quando uma pessoa passa a receber como uma empresa. Tá? Isso foi muito agravado ou muito intensificado com a reforma trabalhista, aprovada em 2017. Por quê? Porque antes eu tinha uma. Vamos supor assim, vamos supor que o cursinho popular da Unifesp não seja um trabalho voluntário, não seja popular, seja um cursinho privado. Eu posso dar aula como Matheus, empregado do cursinho, então o cursinho me contrata. Eu, como CPF, tenho meu número de CPF, sou uma pessoa física. O cursinho, como uma pessoa jurídica, é, é meu patrão, digamos assim. Eu sou o empregado do cursinho. Aí, a partir do momento que eu posso fazer a pejotização, eu não sou mais o Matheus empregado. Eu não sou mais o Matheus CPF. Eu sou o Matheus pessoa jurídica, PJ. Por isso, pejotização. E agora eles não vão mais contratar o Matheus, Matheus Modena, como professor. Agora eu sou, sei lá, talvez o nome do meu canal, Modena Mundo. A, eu sou agora uma empresa, né? Eu sou pessoa empresa, eu sou empresa professor, empresa youtuber, talvez, não sei como eles vão querer me cadastrar. Agora eu não tenho mais uma relação de patrão e empregado. Eu não tenho mais garantias na CLT, né? A minha relação com o cursinho passa a ser de contratante e contratado. É uma relação totalmente diferente do que se tinha antes. Esse é um processo que o setor de serviços, isso tem acontecido no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas no Brasil foi bastante intensificado, e que apresenta várias questões, né? Por um lado, você tem a questão do abatimento de imposto, você tem, de certa forma, como você é PJ, você tem certa liberdade, né, de escolher horários ou aonde você vai trabalhar, como você vai trabalhar, mas em compensação você perde algumas garantias que a lei trabalhista te permitia ter, sabe? Então isso é uma reflexão que quando a gente para pensar do que pode aparecer em redação ou pode aparecer em questões, eu acredito que essa seja uma possibilidade de reflexão da aula. A outra coisa é entender que o processo de desindustrialização que a gente falou na aula de habitat urbano, né? Quando a gente falou sobre divisão internacional do trabalho e na aula passada quando a gente falou sobre a, a questão da desindustrialização, falando de indústria mesmo. Quando a gente pensa na divisão internacional do trabalho, a gente tem que pensar o seguinte, beleza, as indústrias, em grande parte, estão saindo do Ocidente. Estão todas indo, né, estavam pelo menos, todas indo para a Ásia. Então as empresas brasileiras ou as empresas multinacionais que ficavam no Brasil saíram do Brasil e foram, sei lá, para Hong Kong, para China continental, ou então para o Vietnã, para o Laos, para o Camboja, alguma região ali que tem sido o grande crescimento, né, industrial do mundo, o grande polo industrial do mundo hoje, que é a Ásia. E a gente falou também que o que mais cresce no Brasil, né, o setor primário brasileiro, apesar de existir ainda, quem coloca comida na mesa dos brasileiros é a agricultura familiar, né, a de subsistência em pequenas propriedades, o que mais cresce no Brasil, o que a gente tem visto, por exemplo, no noticiário de desmatamento da Amazônia, tudo mais, tem a ver com o agrobusiness e com a plantation, que basicamente emprega muita pouca gente, principalmente o agrobusiness. Por quê? Porque eles usam robôs, eles usam máquinas, uma colheitadeira enorme que pega toda a colheita que o cara está fazendo. Então ele não precisa das pessoas. Se ele precisa de uma pessoa para pilotar a colheitadeira, né? E uma pessoa, talvez um engenheiro, para fazer a manutenção. Então também emprega poucas pessoas. Então você tem todo o processo de êxodo rural, que a gente falou nas aulas passadas, das pessoas saindo do campo. E você tem também a questão não só do êxodo rural, mas o próprio crescimento vegetativo nas cidades, nas grandes cidades do Brasil, ao mesmo tempo que você tem cada vez menos emprego, né? E aí, por isso, a gente tem o processo, e aí isso vai aumentar bastante com a crise econômica que o Brasil vem vivendo desde 2014, que é o processo de destruição dos empregos brasileiros. Então hoje você pega aí, quase metade da população brasileira está desempregada ou na informalidade. Então, assim,
E isso é uma coisa que a gente tem visto bastante, né? A ideia de misturar a ideia do setor de serviços com a informalidade. É um discurso bastante recorrente. A ideia de que a pessoa se tornou um empreendedor. Mas ela é empreendedor do quê? Ah, ela virou Uber. Então ela vai trabalhar no Uber. Ela não é um empreendedor, sabe? Ela está se submetendo a um regime de serviço de uma forma diferente do que a gente estava acostumado. Mas isso não é empreender. Ou então virou camelô. O camelô não é um empreendedor. Ele é um trabalhador informal. Então, assim, o processo de desindustrialização e o processo de você aumentar também a questão do agrobusiness, né, e colocar as máquinas para fazer o trabalho que as pessoas faziam antes, aumenta a vazão das pessoas para o setor terciário da economia. E no caso brasileiro, o setor terciário, quando a gente compara, por exemplo, com os países de primeiro mundo, o setor terciário no Brasil, no primeiro mundo também é assim, mas menos. O setor terciário, ele, ao mesmo tempo que ele emprega e apresenta os melhores salários, né, da sociedade, em grande parte, por exemplo, os CEOs, né, de empresas e bancos, ou então os grandes administradores, os arquitetos ferrados, sabe? Esse pessoal, os próprios youtubers, sei lá, o Felipe Neto que ganha dinheiraço, que é uma pessoa jurídica, ele e trabalha na parte do setor terciário, muitas vezes eles aparecem como, sei lá, o setor terciário é o setor que dá mais dinheiro. E é verdade, mas também é, no caso brasileiro, o que paga pior. É também, no caso brasileiro, onde existe uma superexploração do trabalho, porque cada vez mais você tem menos leis trabalhistas regendo a forma como essa relação acontece, certo? E aí, beleza, assim, a gente parar para pensar, o setor terciário, ele é extremamente importante, o setor de serviços, por exemplo, o serviço de segurança é extremamente forte hoje no Brasil, então a gente tem que começar a perceber isso, e eu falo perceber de forma analítica, de forma política, de como o setor terciário hoje cada vez mais tem se tornado importante. Como cada vez menos o chão de fábrica, digamos assim, é menos presente no Brasil e cada vez mais é a ideia do setor terciário. A gente tem também, além dessa questão toda do processo de desindustrialização e o aumento das pessoas indo para o setor terciário com um pouco de ilusão de que o setor terciário é o melhor exemplo, a melhor forma de se viver e onde a terra das oportunidades, digamos assim. E aliás, isso me lembrou até um filme que eu recomendo para que vocês assistam. É um filme do Will Smith, em busca da Felicidade. A Procura da Felicidade, que é o Will Smith e o filho dele atuando. O filme é de 2006, se eu não me engano, que fala um pouco sobre, ele representa um pouco os dilemas de como funciona o setor terciário, né? Como não necessariamente, né, se vende a ideia de que a pessoa faz o próprio destino, mas não é tão fácil como o discurso apresenta ser. E além disso, a gente tem uma outra questão do setor terciário que aqui vai ser um pouquinho de trava-línguas, trava-mente, tá? Então, por favor, prestem atenção aqui e não confundam as coisas, tá? Vamos lá. Existe uma outra forma de você analisar as economias, né? Essa é uma forma mais nova, começou nos anos 80, se não me engano, a Organização das Nações Unidas começou a usar isso de certa forma também, que é você olhar para dentro de um país e pensar quem são os principais atores econômicos, e não os setores da economia. E aí os principais atores econômicos, você tem três. Você tem o primeiro, que é o primeiro setor, que é o Estado investindo. Você tem o segundo setor, que são as empresas, então o mercado fazendo a alocação de recursos, e você tem o terceiro setor, que são, no caso, as organizações de sociedade civil, né? Ou as organizações não governamentais, as ONGs. E aonde que isso entra na nossa discussão toda do setor de serviços? As ONGs, elas também vão participar desse setor terciário. Então eles são, por isso que eu falo que é trava-língua, trava-mente. Eles são o terceiro setor da economia no setor terciário. Então, assim, por que isso é importante pensar? Isso é importante pensar porque, por exemplo, no momento de pandemia, não só no momento de pandemia, tem várias questões
que a gente pode colocar nessa questão de serviços do setor terciário e dos direitos, né, que eu tinha falado lá no comecinho da aula. Que é, por exemplo, muitas vezes a gente tem terceirizado os direitos, né, ou as funções do Estado brasileiro. Que significa terceirizar? É deixar para alguém fazer. E quem vai fazer, normalmente, tem sido as ONGs. Um exemplo muito fácil, por exemplo, agora na pandemia, é só vocês verem a quantidade de ONG trabalhando para ajudar a conter a disseminação do coronavírus. E os estados? Eu digo os estados, por exemplo, o governo federal, o que fez com relação a isso? O governo do estado. E as prefeituras, a prefeitura de onde você mora, o que fez com relação a isso? A gente sabe muito menos. As ONGs elas estão muito mais presentes. Então as ONGs elas também fazem parte do setor terciário da economia e elas têm cada vez mais feito algumas ações ou tomada liderança de ações que deveria ser o Estado brasileiro a fazer. Um exemplo muito fácil é, por exemplo, quem vai investir na questão da população carcerária, por exemplo, na saúde da população carcerária. O Estado vai fazer isso? Não, porque é extremamente impopular. Porque aí você pega, se você fizer uma política pública para melhorar a qualidade de vida dos presos, vai chegar uma parte da sociedade que é extremamente preconceituosa e falar: vai cuidar de bandido? Como assim você vai cuidar de bandido? E assim, tá na Constituição, eles são pessoas, sabe? A gente vai falar sobre isso na aula de Segunda Guerra, que é a próxima aula, o quão importante é a gente olhar para as pessoas como pessoas. O Estado não vai fazer isso. Dificilmente o setor privado vai fazer isso, porque não dá lucro. Então, difícil você fazer isso. E quem vai fazer vão ser as ONGs. O terceiro setor, né, atuando no setor terciário. Certo? Eu acho que a gente abordou tudo que precisava falar, né? Então, fazendo o resuminho da aula. O setor de serviços, ou o setor terciário da economia, é o que vai levar, por exemplo, a produção tanto do setor primário em questão de, por exemplo, quem vende a carne ou quem vende a produção agropecuária como um todo, também vai vender os bens de consumo duráveis ou semiduráveis ou não duráveis lá da indústria. E o próprio setor de serviços oferece alguns tipos de serviços diferentes que só existem nesse setor, que são as consultorias e coisas do tipo. Quem atua nesse setor? Cada vez mais as pessoas, cada vez mais pessoas atuam no setor terciário da economia por causa do processo de desindustrialização. E também temos os agentes que são as ONGs, né? As organizações de sociedade civil, as organizações não governamentais. São esses os principais atores do setor de serviços que hoje no Brasil representa grande parte do emprego e da mão de obra brasileira. Mas o que é muito importante a gente não confundir é o setor de serviços com a informalidade. A informalidade é um problema brasileiro de que a gente precisa combater, porque um trabalhador informal ele é muito mais fragilizado em direitos, em própria questão de sobrevivência, em segurança alimentar, em tudo, do que uma pessoa que seja realmente empregada ou que esteja trabalhando no setor terciário da economia. Em resumo, é isso a aula. Espero que vocês tenham gostado. Na aula que vem a gente vai começar a falar já de política internacional, a gente vai falar da Primeira e Segunda Guerra num formato um pouco mais histórico, para a gente começar a aproximar do que a gente precisa falar, que é a Guerra Fria, as organizações internacionais e a globalização. Tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, estudem. Até a próxima aula. Beijo, beijo.